Vamos imaginar uma cena. O chão de uma fábrica barulhento ou movimentado. De repente, uma máquina essencial que vale milhões para. Do lado dela, um técnico, um especialista, perdido num manual de papel com centenas de páginas, tentando decifrar um diagrama que não faz sentido. Cada minuto que essa máquina fica parada é dinheiro indo pelo ralo. Pois é, essa cena, que ainda é muito comum, está com os dias contados. Hoje, a gente vai ver como a realidade aumentada não está só aposentando esses manuais, mas está, literalmente, virando o jogo da manutenção industrial. Para entender essa revolução, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai fundo no problema dos manuais de papel. Depois, vamos entender o contexto maior, a tal da indústria 4.0. Aí, a gente mergulha na realidade aumentada para ver como ela funciona, como ela é usada na prática e, claro, os resultados que ela já está trazendo. E no final, a gente projeta um pouco o que isso significa para o futuro do trabalho na indústria. Então, vamos começar pelo começo, né? O grande desafio dos manuais impressos. Por décadas, eles foram a única fonte de informação. O problema é que o método antigo é lento, é arriscado e, sinceramente, não dá mais conta da complexidade das máquinas de hoje. Olha, quem já pisou num chão de fábrica reconhece essa cena na hora. Uma folha de instrução, muitas vezes já suja de graxa, com uma infinidade de passos, setas, tabelas. O técnico tem que ficar dividindo a atenção entre o que está no papel e o que está na máquina. Ele precisa traduzir um desenho 2D para uma tarefa que acontece em 3D. Isso é, na prática, a receita perfeita para a ineficiência e, pior, para o erro. E os problemas são bem óbvios. O processo é lento, a chance de um operador cometer um erro é altíssima. Pensa só no pesadelo que é manter esses manuais atualizados para centenas de máquinas. E talvez o ponto mais crítico seja este. O conhecimento fica preso na cabeça de um ou dois especialistas. No mundo onde falta mão de obra qualificada, essa dependência é um risco gigantesco para qualquer empresa. Mas essa realidade, felizmente, está mudando. E essa mudança não vem do nada, ela é parte de algo muito maior. A gente precisa entender o contexto da revolução da indústria 4.0, que é basicamente essa ponte que conecta o mundo físico das máquinas com o poder do mundo digital. Quando a gente fala de indústria 4.0, não é só sobre robôs, não. Pense nela como a criação de fábricas realmente inteligentes. Fábricas onde as máquinas, os sistemas e as pessoas conversam entre si em tempo real, trocando dados para fazer tudo funcionar de um jeito mais rápido, mais flexível e muito mais eficiente. É a digitalização total do chão de fábrica. E para isso acontecer, ela se apoia em várias tecnologias que trabalham juntas. Tem a internet das coisas conectando tudo, Big Data para analisar essa montanha de informações, robôs autônomos e, claro, onde a gente vai focar hoje, a realidade aumentada. A RA não é uma tecnologia isolada, sabe? Ela é uma peça-chave dentro dessa grande transformação. Agora que a gente já tem o contexto, vamos ao que interessa: desmistificar essa tecnologia. Afinal, o que é essa tal de realidade aumentada? E como é que ela funciona na prática? A definição é até simples. Sabe a realidade virtual que te leva para um mundo totalmente digital? A realidade aumentada, ou RA, faz o contrário. Ela traz o mundo digital para o nosso mundo real. Ela adiciona uma camada de informação digital, pode ser um texto, uma seta, uma animação 3D, bem na nossa frente, sobreposta ao ambiente físico que a gente está vendo. O processo por trás, que parece mágica, é basicamente assim. Uma câmera filma o mundo real. O software é inteligente o suficiente para reconhecer o que ele está vendo, tipo uma máquina ou um código, aí ele calcula exatamente onde colocar a informação virtual e, por fim, mostra tudo junto numa tela. Tudo isso acontece em frações de segundo. E para vivenciar essa experiência, a gente não está falando de algo distante, de ficção científica. A tecnologia roda desde os celulares e tablets que todo mundo tem no bolso, até óculos inteligentes e projetores super avançados. Cada um desses equipamentos tem uma aplicação ideal lá no chão de fábrica, dependendo da necessidade. E agora, um detalhe técnico bem legal. Existem basicamente duas formas principais de mostrar essa realidade aumentada. Simplificando bastante, um método, o VST, usa uma câmera para filmar o mundo real e depois mistura os gráficos na tela, como a câmera do seu celular faz com filtros. O outro, o OST, projeta os gráficos direto numa lente transparente, então a gente vê o mundo real com os próprios olhos, com as informações digitais flutuando na nossa frente. Por trás de toda essa mágica, claro, tem muito software, muito código. Essa tabela mostra algumas das ferramentas que os desenvolvedores usam para criar essas aplicações. O ponto principal aqui é mostrar que isso não é mais uma tecnologia experimental. Já existem plataformas super robustas e maduras para criar soluções industriais de ponta.
Ok, a teoria a gente já entendeu, mas como é que isso se traduz no dia a dia? Agora a gente vai ver como a realidade aumentada transforma de verdade o trabalho de um técnico na prática. A aplicação mais poderosa é essa. Em vez de desviar o olhar para um manual, o técnico olha diretamente para a máquina e vê as instruções flutuando exatamente onde a ação tem que acontecer. Uma seta virtual aparece e aponta para o parafuso exato que ele precisa apertar. Uma animação 3D mostra o jeito certo de encaixar uma peça. A informação não está mais num papel, ela está no contexto da tarefa. E as possibilidades vão muito além. Dá para visualizar o interior de uma máquina com animações 3D, tudo isso com as mãos livres para poder trabalhar. O conhecimento deixa de estar na cabeça de uma pessoa e passa a ser acessível para a equipe inteira. E se aparecer um problema super complexo? O técnico pode simplesmente fazer uma chamada de vídeo, um especialista que pode estar em outro país vê exatamente o que o técnico está vendo e pode até desenhar instruções na tela dele. Isso, sinceramente, muda o jogo completamente. É como o Sebrae resumiu muito bem. Essa tecnologia coloca a informação certa no lugar certo e na hora certa, literalmente na ponta dos dedos do operador. E o resultado direto disso é uma redução drástica no risco de uma manutenção errada. Tá, tudo isso soa incrível na teoria. Mas e na prática? Funciona mesmo? A resposta é um sonoro sim. Isso não é mais promessa de futuro. A realidade aumentada já está entregando ganhos reais, concretos e, o mais importante, mensuráveis. E para provar isso, vamos começar olhando para os dados da academia. Um estudo de caso super detalhado feito pela USP comparou o método antigo, com o manual de papel, contra um aplicativo de realidade aumentada na configuração de uma máquina complexa. E os resultados, olha, são de cair o queixo. Primeiro de tudo, a taxa de falha. Com o manual de papel, os erros aconteciam em quase 12% das vezes. Com a realidade aumentada, sabe para quanto isso caiu? Para menos de 5%. É uma redução de mais de 60% nos erros. Penso que isso significa em menos trabalho e menos risco de danificar um equipamento caríssimo. Segundo ponto, velocidade. As operações ficaram 13% mais rápidas. Pode não parecer um número gigante, mas numa linha de produção onde cada segundo conta, 13% de ganho em cada tarefa ao longo de um ano representa um aumento de produtividade absurdo. E talvez o dado mais revelador de todos seja este: o tempo de consulta. Os operadores passaram 33% menos tempo olhando as instruções quando usavam a realidade aumentada. Isso mostra o ponto principal. A informação é tão clara, tão intuitiva, que ela é absorvida muito mais rápido. O técnico para de procurar informação e passa a executar a tarefa. E isso não acontece só em laboratório, não. Saindo da academia e indo para o mundo real, a gente vê que as grandes empresas globais não estão só testando, elas já estão implementando e colhendo os frutos dessa tecnologia. E tem exemplos em todos os setores. A Renault, por exemplo, projeta reduzir em até 60% o tempo de manutenção. A Natura teve uma sacada genial e simples. O operador escaneia um adesivo na máquina e um vídeo animado mostra na hora como trocar a peça. E a Latam está usando a tecnologia para algo super crítico, equipando seus mecânicos com óculos inteligentes para que o especialista, a quilômetros de distância, ajude num reparo complexo de uma aeronave. E tudo isso nos leva naturalmente à nossa última sessão. Com tudo isso que a gente viu, a pergunta que fica é: como a realidade aumentada vai redefinir o futuro do trabalho na indústria e o papel desse profissional qualificado? Esse quadro aqui resume a transformação de uma forma perfeita. A gente sai de um modelo que depende de papel, onde o conhecimento é de poucos e o risco de erro é alto, e vai para um modelo assistido por RA, onde a instrução aparece no contexto, o conhecimento é compartilhado, os erros diminuem, o treinamento vira algo interativo e, no final das contas, o tempo de máquina parada é o menor possível. A ideia não é substituir o técnico, é empoderar o técnico, é dar superpoderes a ele. E isso nos deixa com uma reflexão final. A realidade aumentada é muito mais do que só uma ferramenta para ser mais eficiente. Ela representa uma fusão, uma integração total entre o nosso mundo físico e o mundo da informação digital. A questão, portanto, não é mais se a indústria vai mudar. A questão é como a gente vai usar todo esse potencial para construir uma força de trabalho muito mais capaz, tornando a indústria mais segura, mais inteligente e mais produtiva do que a gente jamais imaginou ser possível.